Bom dia, galerinha da Escola Estadual, professora Zenilda Gama Torres. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Queremos hoje dar sequência às regiões brasileiras. Já estudamos até agora a região Centro-Oeste. As últimas aulas estivemos estudando a região Nordeste e hoje vamos para a região Norte do nosso querido Brasil, tá certo? Então, convido você para mais uma aula de Geografia. Vamos começar. A primeira coisa que queremos afirmar é sobre a região Nordeste, dizendo que ela tem 3.581.557 quilômetros quadrados. Ela é a maior região do Brasil. O Brasil tem 5 regiões. A região Norte ela é a maior de todas. Para vocês terem uma noção, só a região Nordeste ela compreende 45% do território brasileiro, né? É a área chamada de Amazônia Legal, que é aquela Amazônia que fica dentro do próprio Brasil. Essa área que pega a floresta amazônica dentro do Brasil todinho, essa área ela chega a atingir a 5,3 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo um pouco mais de 64% do território brasileiro. Ou seja, 64% do território brasileiro, em algum lugar, até mesmo fora dos domínios da região Norte, você tem floresta amazônica, pegando um pouco já, por exemplo, o estado do Maranhão, pegando um pouco do estado do Mato Grosso, para vocês terem assim, uma ideia mais abrangente, tá certo? E sobre a população, a região Norte ela tem 18,4 milhões de quilômetros quadrados. Olhando pelo lado populacional, é uma população pequena para uma região tão grande, né? Sendo que o Pará ele é o estado mais populoso, tá certo? O Pará é o estado mais populoso, para vocês destacarem aqui, né? Aqui, ó, o Pará é o estado mais populoso, tá? De toda aquela região. Para vocês terem uma ideia, a população do Pará é de 8,5 milhões de habitantes, seguido pelos estados do Amazonas, o estado de Roraima e o estado de Tocantins, tá certo? Ok, aqui para vocês terem uma ideia mais panorâmica do que nós acabamos de ver, olha só, 45% do total do Brasil é a região Norte. Nesta região estão localizados os dois maiores estados brasileiros. Então, na região Norte, você tem os dois maiores estados brasileiros, o estado do Amazonas e o estado do Pará, tá certo? Aqui eu coloquei um mapa melhor aqui para vocês verem. Tá aqui os estados. O estado do Acre, a capital é Rio Branco. O estado do Amazonas, o maior em termo territorial, a Amazonas, a capital é Manaus. Roraima, a capital é Boa Vista. Rondônia, a capital é Porto Velho. O Pará, a capital é Belém, fica aqui bem próximo do Oceano Atlântico. O Amapá é Macapá. E o último estado do Brasil, né, foi criado o estado de Tocantins e a capital é Palma. Vocês devem lembrar que o estado de Tocantins ele fazia parte do estado de Goiás. Então foi dividido, para cima ficou Tocantins, para baixo ficou o estado de Goiás. Aqui você vai ter uma visão em termos de tamanho, né? Para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas tem 1.570.746 quilômetros quadrados. Então, está aqui os estados que formam a região Nordeste. São 7 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, tá bom? Eu coloquei aqui as principais cidades para a gente dar uma olhadinha
nas principais cidades da região norte. Do estado do Amazonas, a principal cidade é Manaus, que é a capital, Coari, Manacapuru, Tefé, Parintins, onde tem aquela espécie de carnaval da região norte, né? O Boi de Parintins, Tabatinga e Itacoatiara, né? São as principais cidades do Amazonas. Do estado do Pará, você tem a principal, que é Belém, Santarém, Altamira, Marabá e Bragantina. Do estado de Tocantins, a principal cidade é a capital, que é Palmas. Aí você tem Araguaína, Porto Nacional, Gurupi e Paraíso do Tocantins. Do estado de Rondônia, a principal cidade é Porto Velho, que é a capital. Mas aí você tem Ji-Paraná, tem Ariquemes, Vilhena e Cacoal, né? São as principais cidades. Do estado de Roraima, você tem Boa Vista, que é a capital. Aí você tem Amaja, Caracaraí. Ok. O estado do Acre, você tem Rio Branco, que é a capital. Você tem Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. São nomes indígenas, né? Do estado do Amapá, você tem Macapá, que é a capital, e tem também Santana. São as principais cidades da região norte, né? Processo de ocupação, né? A região norte, ela teve dificuldades, né, de ser ocupadas em virtude da grande distância do litoral para o interior. Não foi tão fácil, né? O Brasil foi descoberto em 1500, no século XVI, somente posteriormente a isso, lá pelo século XVII, quase 200 anos depois, foi que o Amazonas, a região Amazonas, começou mesmo a ser ocupada, desenvolvida, né? Vamos ver como foi esta ocupação. A presença indígena, ela foi uma constante naquela região até hoje. Inclusive, a região norte, ela tem grande parte das comunidades indígenas hoje, tá certo? Durante o ciclo da borracha, o que foi isso, pastor? Foi um período em que a principal atividade econômica do Brasil era a extração da borracha, né? Que essa borracha era muito valiosa lá na Europa. Então, naquela região houve uma grande, digamos assim, corrida para aquela região. Para vocês terem uma ideia, durante o período da borracha, aproximadamente 1 milhão de pessoas elas trabalhavam naquela região, da região norte, né, na extração da borracha, que eu vou falar um pouquinho mais à frente como era que isso acontecia. Vinha gente de todo canto do Brasil, mas principalmente do Nordeste, e ainda, em particular, aqui do estado do Ceará, certo? Com a mudança da capital do Rio de Janeiro para Belém, acho que vocês devem saber, que o Brasil já teve 3 capitais, já teve a primeira que foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro, e a partir do ano de 1960 foi construída a cidade de Brasília, que hoje está dentro do estado de Goiás, dentro de uma região chamada Distrito Federal, tá certo? Então, durante esse período, né, que quando criou Brasília, evidentemente que já existia a região norte, já tinha sido explorada, já tinha sido ocupada, mas com a construção de Brasília foi que a região ela veio crescer mais ainda. Criaram rodovias como a que liga Belém a Brasília, a que liga Cuiabá a Santarém, a que liga Manaus ao Porto Velho, e também foi criado a Transamazônica, que foi uma estrada que praticamente rasgava a Amazônia todinha. Até hoje, essa estrada ainda não foi totalmente construída. Tem um montão de locais que é só de barro, né? Para vocês terem uma ideia, eu já havia dito, está aqui uma paisagem bem legal dos índios, dizendo que foram os primeiros habitantes, né, da região norte. Na época tinha cerca de 1 milhão de índios antes da chegada dos portugueses. As principais tribos os Yanomamis e os Kayapós. Hoje são aproximadamente 421 mil índios, né? Então, enquanto o homem chegou aqui na América, no Brasil especificamente, há
a quantidade foi aumentando, a quantidade de índio foi diminuindo, de 1 milhão para 421 índios, 421 mil índios. O Amazonas é a região com o maior número de indígenas, destacando a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Então, está aqui um apanhado mais ou menos do nosso indígena, né? Ok, cobertura vegetal de uma maneira bem rápida, porque a gente já viu isso em outras aulas, né? A região norte, ela é composta pela floresta equatorial, tá certo? Esse tipo de floresta ela é heterogênea, tem uma grande diversidade de plantas, ela é higrófila, ou seja, as plantas elas têm folhas grandes, verdes, e que não caem durante o ano, né? Dizendo que essa planta higrófila, vamos lá, ela é heterogênea, tá certo? E ela é higrófila, que são plantas, muitas delas adaptadas a um clima que tem bastante água, um local que tem bastante água. As folhas são chamadas latifoliadas, que são aquelas plantas que têm folhas grandes, verdes e que não caem ao longo do ano. Elas são perenes, né, as folhas, e são divididas em 3 tipos diferentes. A floresta amazônica ela é dividida em mata de igapó, em mata de várzea e as matas de terras firmes ou secas. Ou seja, você vai ter aquelas terras que ficam mais próximas dos rios e aquelas terras que ficam mais distantes, como essas terras firmes que ficam mais distantes dos rios e que não são alagadas durante algum período do ano, tá certo? A respeito das condições climáticas, o clima lá é o clima equatorial úmido, né? O clima equatorial úmido, que vai ter elevada pluviosidade, ou seja, chove muito, aproximadamente 2.500 milímetros ao ano. As médias térmicas não são elevadas, né? E o clima equatorial úmido apresenta baixa amplitude térmica, ou seja, vai apresentar baixa diferença entre os meses mais quentes e os meses mais frios, tá certo? Ok, um pouco sobre a hidrografia e a água, dizendo que a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica. Então, a maior bacia hidrográfica do mundo se encontra na região do Amazonas. Tem um grande aproveitamento, né, de energia. Pode ser maior, apesar que hoje esse potencial não está sendo tão aproveitado ainda. Está sendo, tá, mas ainda não está sendo, porque a região norte ela é uma região plana. Então, quando se constrói uma hidrelétrica, assim, inunda uma grande quantidade de terras, como você está vendo aqui, né? Então, é um potencial que não é ainda totalmente, digamos assim, explorado. 2 principais hidrelétricas na região norte, a hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de Santarém, tá certo? Só para vocês terem uma noção. Agora nós vamos estudar um pouquinho mesmo, passo a passo, sobre a ocupação do Amazonas, né? Como eu já havia dito, os índios sempre estiveram por lá, são os donos da terra, ou pelo menos eram para ser. E a ocupação da região norte começou com a exploração da borracha, tá certo? A coroa portuguesa, que você sabe que foi Portugal, né, que colonizou o Brasil. Então, quando Portugal ele percebeu que, além de ter a obrigação de vigiar que o litoral, que no passado tinha sido muito invadido pelos franceses, pelos holandeses, então eles perceberam que o interior do Brasil também era preciso ser cuidado. Então, quando eles construíram, né, vários fortes dentro da região norte, principalmente o chamado forte do presépio de Belém, que foi um forte que foi construído em Belém e que de lá praticamente era a entrada e a saída da floresta amazônica. Até hoje esse forte ele é muito visitado. Aqui uma foto do lado, as pessoas visitando esse forte, o forte do presépio de Belém, né? Esse forte ele foi construído no Rio Guará no século XVII. Era a porta de entrada da Amazônia, né? Então foi construído naquela região e de lá entrava gente, produto no Amazonas e saía
eu vou mostrar aqui na frente que muitos produtos, durante esse período, saíam do Amazonas e iam em direção à Europa, como o Guaraná, o gergelim e a castanha do Pará, né? Que a castanha do Pará é muito utilizada, como essa que você está vendo aqui nas minhas mãos, né? Ela é formada por uma espécie de ouriço, uma espécie de invólucro, né? Invólucro, e dentro você vai ter essas castanhas, que são hoje em dia, inclusive, muito vendidas a nível de Brasil, né? Ela é muito medicinal, ela é muito nutritiva, o óleo dela é um óleo muito benéfico, né? Então, nesse período, logo da ocupação, quando houve esse choque de contato aí com o homem branco, a região amazônica começou a ser explorada com esses 3 produtos, né? Ok, vamos ver um pouquinho mais sobre a economia regional, o extrativismo vegetal. Pastor, o que é o extrativismo? É quando você vai lá na natureza e você extrai, que você não planta, você não cultiva, você vai lá e extrai. Você tem o extrativismo animal, quando você caça, você tem o extrativismo vegetal, quando você corta árvores, raízes, troncos, e o extrativismo mineral, quando você extrai do chão o ouro, a prata, o ferro e por aí vai, tá certo? Olha só, no início, né, na questão da ocupação do Amazonas, a questão, assim, eu coloquei ali aqueles 3 produtos, aí depois, quando foi encontrado a borracha, e foi que as coisas se canalizaram mais para a borracha. Olha, o extrativismo vegetal através da borracha. Isso aqui é um seringueiro, que é a pessoa que trabalha com a seringa, né? Aqui eles fazem uma espécie de risco na casca da seringueira, da seringa. Olha, aí coloca um potinho que fica escorrendo esse leite branco, que é chamado de um látex. Isso aqui foi no município de Chapuri, no Acre, em 2011. Depois ele passa por um processo, né, de cozimento, de defumação, e transforma-se numa espécie de borracha, que era muito utilizado lá na Europa para a confecção de pneu, tá certo? Até hoje ainda tem. Até hoje nunca não deixou ainda de ser usada, né? Mas é lógico que hoje é mais utilizada aquela borracha sintética, mas ainda usa a borracha. Existiu ciclos onde a borracha era o principal produto do Amazonas, tornando-se o polo de recepção de imigrantes, só para vocês terem uma ideia. A extração do látex, da seringa, é feito de forma rudimentar, bem simples, né? Então, está aqui uma seringueira. Quem trabalha nas seringueiras são os seringueiros, né? Aqui é um lado. Aí temos também, além da borracha, temos a castanha do Pará, como já havia mostrado aqui para vocês. E ainda a madeira, que até hoje é muito utilizada, é muito extraída. Muita dessa madeira que saiu do Amazonas são madeiras ilegais. As pessoas, elas são madeireiras que cortam e vendem. Então, um dos maiores comércios do Amazonas ainda é a extração da madeira. Então, e quem se levanta contra os madeireiros, muitos deles acabam mortos. Fiscalizadores, gente ligada ao poder, né? O próprio Chico Mendes, que foi um grande defensor da Amazônia, ele acabou sendo morto porque defendia o não desmatamento da Amazônia. Então, é assim, é complicado, né? Ok, aqui você vai ter uma foto, né, mostrando não, 3 fotos, mostrando a exploração da borracha no século 17, 18, 19. Está aqui, olha, quando eles tiravam a borracha, o látex, e faziam esses blocos para depois ser vendido. Está aqui uma foto mais nítida de uma seringueira sendo riscada e sendo colhido aqui o látex. Ó. Aqui você vai ver várias seringueiras com esse propósito. Já expliquei que os imigrantes vinham de todo o Nordeste do Brasil, mas principalmente do Ceará. Né? No século XX, já mostrando que ao longo da história, né, a região norte veio com essa exploração. Né? No século XX, a produção de borracha... No século XX, no começo do século XX, melhor dizendo, né?
Para vocês terem uma ideia, 25% das exportações brasileiras vinham da borracha, que empregava aproximadamente 1 milhão de pessoas. A partir de 1910, que foi quando a produção da borracha do Brasil ela começou a entrar em decadência. Por quê, pastor? Porque a Inglaterra ela começou a produzir borracha lá na Ásia. Ela pegou, inclusive, é uma história muito bonita, eles pegaram aqui de maneira clandestina algumas mudas de borracha de seringueira, não de borracha, de seringueira, e plantaram por lá, e a de lá começou a fazer frente, concorrência com a daqui. Então, basicamente, aí já em meados do século XX, a cultura, a extração da borracha já era bastante limitada aqui na região norte, né? Como até hoje ainda tem, mas é numa proporção muito menor, ficando mais especificamente nos estados do Acre, tem um pouco no Amazonas, mas já de uma maneira mais rudimentar, não mais rudimentar, mas de uma maneira bem mais pormenorizada, não é mais aquela coisa muito extensa como antigamente tinha, né? Então, além disso, ainda hoje esses produtores eles fazem isso, tá certo? Ok, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um teatro que fica em Manaus, até hoje é um dos principais pontos turísticos do estado. Esse local aqui era um local onde existiam as noitadas, né, durante o período que os seringueiros, os grandes fazendeiros enricaram muito com a borracha. Então, as noites de Manaus eram recheadas de festas, de apresentações teatrais. Então, nesse teatro aqui, se apresentavam as principais atrações na época do Brasil, vindo até de fora também. Então, era um teatro que hoje mostra a riqueza durante o período da borracha, né? É um dos mais importantes teatros do Brasil. Inclusive um cartão postal. Ele foi construído em 1896, né? Ok. Vamos ver um pouquinho mais do presente sobre as novas estratégias para o desenvolvimento, né? Que até hoje a região norte ainda é uma região atrasada, economicamente falando, inclusive com tanta riqueza por lá, né? Mas sendo mal explorada, a região não é ainda tão desenvolvida, né? Então, depois desse período da queda, né, da borracha, nós tivemos o investimento na agropecuária, que é o investimento na agricultura e também na criação de animais. Isso que aconteceu por volta da década de 60, lembrando aquela época onde Brasília foi construída. Então, foram construídas estradas, como a Transamazônica, né, para facilitar o translado das pessoas, a entrada e saída de caminhões, né? E também, além de ter a questão da agropecuária, tínhamos também eu vou falar um pouco mais na frente, a questão da mineração, né? Que até hoje existe muito. A nossa região norte ela é muito rica em minérios. E ainda temos ainda a questão da extração da madeira. Essa casa que você está morando aí agora, se o teto dela não for feito com aquelas carnaúbas que são daqui, você vai ter uma madeira bem avermelhada aí, que o seu pai disse que é madeira do sul, mas que na verdade são madeiras que vêm lá da região norte. Nós temos também a Zona Franca de Manaus, né, que foi construída dentro da capital Manaus, um local com uma espécie de complexo industrial formado por aproximadamente 600 fábricas, com várias montadoras de eletrodomésticos, de automóveis. Por que, pastor, essas fábricas veio logo para aí? Porque o governo federal ele organizou esse local aqui com a intenção de povoar mais a região norte. Aí o governo ele colocou abriu brecha para essas empresas elas entrarem aí sem pagar impostos, tendo um monte de benefício, né? Então, inclusive, grande parte
desses produtos eletrodomésticos que você tem na sua casa, televisão, gravador, microsystem, né? Que hoje estão até deixando de ser usados, né? Você vai encontrar muita peça de motos, de carros, você vai ver assim, fabricado na Zona Franca de Manaus. Hoje em dia, ela passa por uma crise muito grande, mas ainda é muito conhecida a Zona Franca de Manaus, tá certo? Está aqui, como falei aqui, um grande parque industrial. O Polo Industrial de Manaus é administrado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Tem aproximadamente 600 indústrias que lidam, né, com o ramo de televisão, digital, e celular, motos e por aí vai. Tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre a indústria, que é uma indústria pequena, né, localizada principalmente em Manaus, que é a capital do Amazonas, e fica na Zona Franca de Manaus. Né? As principais indústrias da região norte ficam justamente nessa Zona Franca. Vem também um pouco em Belém, nas capitais tem uma certa indústria, mais pequena. O extrativismo mineral, você vai ter principalmente na Serra dos Carajás, que fica no sul de Belém, no Pará. Né? Você vai ter a exploração do minério de ferro, a Serra Pelada você vai ter a extração do ouro, né? E aí que essa exploração se encontra em declínio, apesar de ainda ter muito minério naquela região, né? A agropecuária, ela é recente, né? Promove, agora é uma atividade econômica perigosa, porque para você criar gado, você vai ter de desmatar a floresta, você vai ter de plantar pasto, porque a floresta amazônica ela não é tão boa para pastos do animal comer, né? Então, é uma atividade econômica que tem sido incentivada, que foi incentivada, mas que gera grandes problemas ambientais para a região, né? Você vai ter aqui uma área sendo desmatada em Ipiranga, no norte do Mato Grosso, para plantio de soja. Além da criação de gado, tem também a questão da soja. A soja foi trazida para aí pelos sulistas, né? E temos a agricultura, que a agricultura ela cultiva a juta, a pimenta do rei, trazida lá do Japão, né, pelos imigrantes, a malva e a soja, tá certo? O extrativismo mineral, que é uma das grandes riquezas, você vai ter na Serra dos Carajás, que fica no estado do Pará, né? Aqui o minério de ferro sendo explorado em Eldorado. Aqui tem muito ferro, tem ferro que não acaba mais, né? Eu vou até coloquei mais na frente ali uns dados para vocês perceberem o quanto é gigantesco essas minas, essas jazidas. Olha, criação de um gigantesco complexo de exploração. Sistema de minas, de minérios de ferro e de bauxita. A bauxita é o alumínio, ou melhor, da bauxita se extrai o alumínio, tá certo? Você vai ter aqui instalação de beneficiamento, pátios de estocagem, só mostrando aqui um pouco da estrutura, e as estradas de ferro para tirar o ferro para exportação, né? A mineração e energia. Só de maneira rápida, o Estado, sobre a questão da mineração aqui, né? Deixa eu ver aqui, no Pará se extrai o minério de ferro, o ouro, a bauxita e a cassiterita. No Amazonas, principalmente o ouro e o petróleo. Rondônia, o ouro e o estânio. Roraima, o ouro e o diamante. E no Amapá, o ouro, tá certo? Aqui vocês estão vendo uma foto, né, da região lá dos Carajás, olha só. Isso aqui são máquinas gigantescas que a gente vê como se fossem brinquedos. Olha. E aqui essa região de uma coloração mais escura, né? Aqui você vai ter um tratorzinho, uma espécie de caçambinha pequena, onde o ferro ele é retirado, né? Olha só, olha a quantidade de pessoas que ficam aqui embaixo, fica bem menor do que os pneus dessa caçamba, dessa máquina que transporta aí de uma vez só não sei quantas toneladas de minério de ferro, né? Aqui vocês estão vendo aqui um grande desmatamento. Isso aqui assusta os ambientalistas no mundo, né? Então esses desmatamentos eles acabam atingindo terra indígena,
ele acaba destruindo floresta, vai mudando um pouco o clima, né, da região, é uma questão absurda. Então, a floresta, ela vive essa questão todinha, né, entre as famosas riquezas do Amazonas, né, que essas riquezas elas estão na floresta, está na água, como o rio Amazonas, né, estão nessa grande biodiversidade que ela tem, abundância de terra, e muitas delas são compradas por estrangeiros que querem colocar a mão no Amazonas, né? E a cada dia as terras indígenas estão sendo destruídas, diminuídas, índios expulsos, mortos. Até hoje o conflito com os brancos é constante. Temos também conflitos de branco com branco pela questão das terras. É uma região muito grande, tem terras, tem região que nem sequer é demarcada ainda, cada um que chega se acha dono, né? E temos também os conflitos de terras, como eu já havia dito, que vem crescendo a cada dia mais. Aqui faltou um Szinho, a palavra cresceu aqui, tá certo? Ok. Aqui, coloquei aqui uma situação dizendo que a Amazônia ela pede socorro, tá certo? Por hoje é só. E até a próxima aula.